No projeto de hoje, nós vamos fazer uma capa de almofada redonda com biquinhos. Vai ficar uma gracinha. Eu já comecei aqui passando viés pra gente não perder tempo. Eu peguei aqui uma base de 48 centímetros de diâmetro e tô passando viés em toda a volta dela já pra tá adiantando. Aí, nós vamos pregar os biquinhos nela e ela vai ficar uma gracinha essa capa. Se você não é inscrita no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada que tá acontecendo. Se você já é inscrita, meu muito obrigada. Não esquece de deixar aquele super like, que super ajuda o canal a crescer e me incentiva a trazer mais conteúdos como esses para vocês, tá? Então, vamos lá começar o nosso projetinho. Eu vou utilizar quadradinhos de 13 por 13, tá? Eu cortei esses quadradinhos na medida de 13 por 13. Esse tecidinho, ele é um percal. E aí, eu vou tá dobrando o biquinho normal que eu faço. Você pode fazer o biquinho que você quiser. Eu tô fazendo esse daqui, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de trabalhar com esse biquinho. Não tem segredo fazer esse biquinho, mas você pode fazer qualquer biquinho que a capa de almofada vai ficar muito linda. Então, só para vocês não terem dúvidas, ó, eu dobro numa medida de 2 dedos, e aí eu trago a ponta pro meio, ponta pro meio. As duas se encontram aqui, e aí eu posiciono sobre o outro biquinho que eu já preguei e passo uma costura. E aí, assim eu vou fazendo, dobro, trago pro meio, e aí eles se encontram formando um triângulo, e aí eu passo uma costura para prender essas duas abas que foram dobradas para não escapar. E na hora que você for pregar o biquinho na base, não coloca muito na beiradinha, deixa um centímetro da beiradinha sobrando, pra gente poder pregar o fundo da nossa almofada. Na hora que eu for pregar, vocês vão entender, tá? Então, é bem simples, a gente vai dobrando nossos biquinhos, e aí vamos sobrepondo um sobre o outro, e vamos fazendo uma costura. É tranquilo, não tem erro, tá? É só ir pregando mesmo. Aí, nós vamos fazer isso em toda a extensão da nossa base, e aí eu vou voltar para mostrar para vocês como finalizar, para pregar os biquinhos, né? Aqui, ó, já preguei toda a extensão, só tá faltando esse espacinho, que cabe mais um biquinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou dobrar o meu biquinho. Dois dedinhos, aí trago a pontinha, a outra pontinha. E pra posicionar esse biquinho aqui, eu vou colocar ele por cima do último que eu preguei, por baixo do primeiro que eu preguei. Tá dando pra vocês acompanharem aí? Tá dando pra ver? Ó, ele vai por cima desse e por baixo desse. É só posicionar aqui, acertar direitinho e passar uma costura. E aí, eu finalizo com um retrocesso. Certo? Pra ficar bem presinho, pra ficar bem firme. Agora, nós vamos trabalhar esses pedacinhos aqui que ficaram soltos. É bem simples também. Eu vou trazer um pezinho de máquina aqui pro canto, a distância de um dedo da costura. Vou puxar aqui, deixar um dedo da distância da costura, da onde eu preguei os biquinhos, um dedo. Posiciono o pezinho de máquina. E aí, os paninhos, eu vou só dobrando. Ó, viu como é simples? Só dobrar e passar a costura. Bem simples, tá vendo? E aí, eu faço um retrocesso para começar. E aí, eu venho dobrando pra dentro, como se fosse fazendo uma barrinha. Olha. Dobro. E aí, passo uma costurinha. Eu não puxo, eu só dobro, gente. Não precisa puxar, não precisa, só dobrar, ó, só virar. Levantou um pouquinho e vira essa sobrinha pra baixo. Dobra ela pra baixo, pra gente esconder ela embaixo do biquinho. Só isso.
E com isso, o biquinho já vai deitando e vai ajeitando. Ele vai se ajeitando por si só, ó. Só precisa dobrar e dar uma passadinha de costura, ó. Dobra e passa a costura. Sempre com sempre com o dedo de distância da costura de cima. A costura inicial que nós começamos, que nós pregamos o biquinho. Bem tranquilo. Dobro e passo a costura. Dobro e passo a costura. Tranquilo, né? E vou fazer isso aqui em toda a volta da nossa capa de almofada. Depois que eu já fiz a primeira volta, eu vou fazer o quê? Novamente, vou posicionar mais um dedo, né? No tapete, a gente costuma fazer 2 dedinhos de distância. Na capa de almofada, nós vamos fazer um só, que é pra ele ficar bem juntinho, pra costura ficar bem juntinha mesmo, né? E aí, a gente vai passando. Aí, ó, é só ir apertando com a mão, porque ele já tá dobrado, então, você só vai ajeitando com a mão, segurando, pra passar a costura. Bem simples, não tem erro, né? Então, me acompanha aí, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar do resultado. Prontinho, queridas, olha aí como que ficou a costura toda deitadinha, tudo pregadinho, bonitinho, né? Passei todas as costuras. E o próximo biquinho eu vou fazer aqui, ó, em cima dessa costura. Eu vou usar essa costura como margem. É a última costura que eu fiz pra baixar os biquinhos, né? Então, eu vou utilizar o mesmo biquinho, dobro 2 dedinhos, puxo pra dentro, fazendo esse triângulo aqui, tá? Então, eu vou costurar bem em cima da última costura que eu fiz, tá? Vou começar aqui entre os 2 biquinhos. E aí, é só, o procedimento é o mesmo. Vai dobrando, vai colocando um sobre o outro, e aí nós vamos passando a costura. Daí, quando finalizar a costura, nós vamos fazer aquele mesmo processo de dobrar os paninhos para pôr para dentro, fazer a barrinha, né? Para virar para dentro. E aí, passar uma costura com um dedo de distância da primeira costura e a segunda costura também com um dedo de distância da costura, tá bom? Eu vou fazer essa carreira e vou fazer mais uma antes da gente estar finalizando. Assiste o vídeo até o final para você não perder a finalização dessa almofada, tá? Tá uma gracinha, totalmente diferente do que você já viu, e eu tenho certeza que você vai gostar. Mais uma vez, gostaria de fazer um convite para você que não é inscrita, se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e ficar por dentro de todas as coisas que tá para acontecer aqui no nosso canal, tá bom? Se você já é inscrita, meu muito obrigada. Não esquece de deixar o like, é muito importante para mim, tá? Ajuda o canal a crescer e me incentiva a trazer mais conteúdos para vocês. Prontinho, queridas, olha aqui, já preguei as 3 carreiras de biquinho, ficou bonitinho, né? Agora só falta a gente trabalhar esse meio aqui para finalizar a frente da nossa almofada. Eu vou colocar esse daqui, esse aplique que eu fiz aqui, na hora que eu gravei isso aqui, infelizmente o celular não estava gravando, mas eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz, eu tenho certeza que vocês vão entender, tá? Eu peguei um jeans, cortei ele com 28 centímetros de diâmetro, e aí eu coloquei manta acrílica, tá? Aquelas de fazer edredom, mas você pode estar fazendo com R1 ou a R2, dá certo do mesmo jeito. Eu coloquei essa aqui porque era o que eu tinha na mão, e deu certo, era o que eu tinha, tá, meus amores? Então, aí eu coloquei essa daqui, e aí por cima eu coloquei o paninho que eu utilizei, tá? Aí passei uma costura em toda a volta, tirei o excesso, passei o viés, né, que é aquele mesmo viés que eu utilizei na base, passei todo um viés e aí ele ficou assim, fofinho desse jeito, tá? Aí eu vou posicionar ele aqui no centro da minha base aqui, dos meus biquinhos, para não ficar nem para lá nem para cá, tenho que encontrar certinho aqui
o centro dele, o meinho, vou posicionando, você vê aí onde que vai ficar bem melhor para você, né? Onde vai ficar melhor para você tá pregando para não ficar torto. E aí eu ponho um alfinete para tá segurando, para na hora da gente costurar ele não sair do lugar, porque muitas vezes acontece isso. Você posiciona ele direitinho, aí você vai para a máquina, na hora que você costura, que você vai ver, tá torto. Então eu aconselho você a tá colocando esse alfinete para deixar ele bem firme e não sair na hora da costura, tá? O alfinete aqui não queria entrar de jeito nenhum, porque ficou um pouquinho grosso, mas eu consegui colocar. E aí é só você ir lá na máquina, você troca a linha, coloca na cor do viés, a linha tem que ser na cor do viés, tá? Pra você poder tá pregando. Primeiro aqui, como a minha linha ainda tá branca, primeiro eu vou fazer o meio, tá? De que forma? Eu vou passar uma costura aqui, ó, de um pezinho de máquina bem encostadinho no viés. Aonde eu preguei o viés. Eu venho com a costura bem encostadinha no viés mesmo, tá? Pra tá pregando primeiro ele na base. Depois que eu fizer essa costura bem encostadinha no viés, aí eu vou dar uma distância de uns 2 dedos mais ou menos, né? Pra fazer essas costuras do meio, tá? Vou levantar aqui o pezinho de máquina, aí eu puxo a capinha, uns 2 dedinhos, tá? Vou medir aqui uns 2 dedinhos e vou passar uma segunda costura em volta dessa primeira costura que eu fiz com a distância de 2 dedos, tá bom? Pra ficar bem firme e na hora que lavar não ter o risco de sair do lugar ou embolar, porque como eu falei pra vocês, essa que eu tô usando é aquelas mantas de fazer o edredom, então ela embola se ela não tiver costurada, ela embola. Aí eu vou trocar a linha e pregar o viés. Prontinho, passo uma costura em volta do viés para pregar. Olha aí para você ver a costura de dentro. Passei 2 costuras de dentro e a costura do viés. Agora nós vamos preparar o fundo dessa almofada. Para eu estar fazendo a parte de trás dessa almofada, eu vou precisar de 2 tecidos, tá bom? E aí eu vou fazer com o mesmo tecido da frente da almofada, para ela ficar uma almofada única, bonita. Mas você também pode fazer o fundo dela de branco, todo de branco, tá? Esse daqui tá com 35 de largura por 54 de comprimento. E o outro tá com 30 de largura por 54 de comprimento, tá bom? Para iniciar, eu vou fazer uma barrinha, dou uma dobradinha, dobro de novo, passo uma costura. Vou fazer isso nas duas, mas apenas em uma lateral só. A outra lateral não precisa, porque nós vamos colocar, vamos pregar na almofada, né? Então, eu vou colocar a frente do tecido com a frente da almofada, vou posicionar assim para poder passar, ela vai passar na lateral em cima, ela tem que passar todinha a almofada, tá? E aí eu posiciono a outra por cima, a maior por baixo, a menor por cima, tá bom? E para tá pregando essa faixa na minha almofada, eu preciso dobrar os biquinhos para dentro. Aqui, para vocês verem, eu vou alfinetar, tá ok? Então, eu empurro o biquinho para dentro e coloco um alfinete. Vou fazer assim, vou empurrando o biquinho para dentro e colocando um alfinete. Se você já tem a prática na costura, você pode simplesmente ir baixando os biquinhos com a mão e passando a costura. Mas se você preferir pôr o alfinete, você pode pôr o alfinete, que fica um trabalho mais seguro. Você vai ter 100% de certeza que vai dar certo, porque quando você passar a costura aqui, não pode pegar nenhum biquinho, né? Porque senão quando você virar a almofada, vai ficar esse biquinho preso na costura, vai ficar feio, tá? Então, eu vou fazendo assim, abaixando, pregando os biquinhos com os alfinetes, para poder estar passando a costura, tá bom, queridas? Depois que eu baixar todos os biquinhos, aí eu vou posicionar essa faixa aqui e vou alfinetar também,
tá? Aí eu posiciono a faixa aqui, bem rente, passa um pouquinho, né? Não ponho rente da costura não, de onde eu preguei o viés. Eu passo ela um pouco e aí eu alfineto. Por quê? Porque eu vou costurar aqui, tá? Vou fazer isso dos dois lados, para vocês poderem entender bem direitinho, tá ok? E aí, uma coisa que eu vou falar para vocês, eu costuro ela do avesso, eu viro ela para baixo e costuro pela parte de baixo, porque é onde eu vou estar vendo a costura, para eu poder estar passando, né? Então, eu vou começar aqui, como primeiro eu prego a parte maior, então eu vou começar por essa daqui para vocês verem como que é, tá? Aí eu venho passando uma costura aqui em toda essa lateral, tá? Começo daqui, dou um retrocesso, passo toda essa costura e termino do outro lado dando um retrocesso também. Viro a minha peça, como eu falei pra vocês, eu vou costurar pelo lado do avesso, tá? Então, aí eu venho aqui, ó, onde eu comecei, ó, tá vendo? Alguns biquinhos ainda passaram e eu vou precisar baixar também. Então, aí eu baixo na mão, foram os biquinhos que eu não passei, eu não preguei com um alfinete, né? Mas é que nem eu falei pra você, se você tem se você não tem esse medo de fazer direto na peça, então não precisa do alfinete. É só você posicionar e aí você vai empurrando, vai levantando a almofada e empurrando os biquinhos pra dentro. E aí vai acertando direitinho e vai passando essa costura que dá 100% certo, tá? Se você não tem essa segurança, alfineta, que é melhor, que aí você vai ter 100% de garantia de que vai dar certo. No final, sua peça vai ficar legal, vai ficar bem pregadinha. Eu vou fazer isso com os dois lados. Primeiro eu prego o lado maior. Olha aí, já tá pregado, viu? E aí fica essas sobras aqui que depois nós vamos cortar. Essa sobra aqui todinha depois nós vamos cortar, mas já tá pregado. E aí eu vou fazer da mesma forma do outro lado. Só que esse aqui eu vou fazer sem pôr os alfinetes pra gente poder ir mais rápido. Mas vocês já entenderam, né? Dá pra fazer com um alfinete, fica 100% de seguro, 100% de segurança que vai dar certo. Dá pra fazer sem o alfinete. Aqui eu vou alfinetar só na parte de cima e na parte de baixo, pra quando eu tiver com ela virada na máquina e eu for costurando, eu ter 100% de certeza que ela não vai sair do lugar enquanto eu costuro, ok? Prontinho, meus amores, olha aí, já preguei as duas faixas na almofada, refilei o tecido que estava sobrando, já recortei todinho o tecido que estava sobrando. Agora eu viro ela e vou ajeitando ela assim com a mão, né? Vou puxando os biquinhos para fora. Já tirei, antes de virar, eu tirei todos os alfinetes para não machucar a mão, né? Não esquece de tirar os alfinetes, pelo amor de Deus. E aí eu venho puxando os biquinhos assim para fora e aí ela vai assentando e vai ficando assim, ó, uma gracinha. Viu que bonitinho que tá ficando? Olha aí que bonitinho que tá na sua almofada.
Aí você vai assentando ela, ajeitando, puxando direitinho. E aí depois você vem com uma costura para rebater essa costura por cima da que você já tinha feito, né? Nós só vamos aqui ajeitar a costura e passar mais uma costura por questão também de segurança, de reforço, né? Para essa peça ficar mais firme. E aí eu vou passar uma costura em toda a lateral. E aí quando tiver os encontros das faixas, dá um retrocesso para ficar mais firme, né? E assim a gente ter 100% de garantia do nosso produto quando for entregar para nossa cliente, ó. Dá um retrocesso, não tenha medo, dá um retrocesso dos dois lados, né? Dos encontros das faixas. E vai ficar uma gracinha essa almofada. Olha aí pra vocês verem como ela já vai tomando forma, viu? Ela vai assentando sozinha. E a nossa almofada fica pronta rapidinho. É bem rápido, gente. Pra enfeitar uma cama, isso aqui é a coisa mais linda pra você pôr em cima de uma cama. Uma almofada dessa dá pra você vender tranquilamente a R$35, R$40, tá? Porque ela ficou uma almofada, a base dela era de 48. Se a gente for tirar as medidinhas, as dobrinhas, as costuras, essa almofada aqui, ela ficou com 45 de diâmetro. Então, é uma almofada enorme, gente. É uma almofada enorme. Ficou com um pouquinho mais de 45. Ela é uma almofada enorme. Dá pra você ganhar aí, ó, uns R$35, R$40 em cima dela, tá? Com enxerto. Se você for fazer só a capa, não. Só a capa, dá pra você vender ela por uns R$25 aí, R$20, R$25, depende da região onde você mora. O enxerto que eu tinha aqui, gente, era um pouco maior do que a almofada, tá? É um enxerto que eu fiz para uma outra almofada de 50 centímetros. Então, ela ficou assim, um pouco, né, puxada. Mas eu coloquei para vocês terem só uma ideia de como ela fica cheia. Mas ela, ainda assim, ela ficou bonitinha. A parte de trás dela ficou um pouquinho em cima, mas por questão do enxerto ser maior do que a almofada, tá? Um enxerto para essa almofada de 45, ela tem que ter pelo menos uns 42, 43 centímetros. Então, meus amores, esse é o resultado do vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários, me conta se vocês vão fazer. Me conta se vocês gostaram. Se você não é inscrita no canal, se inscreve. Vem fazer parte dessa família que tá aumentando. Se você já é inscrita, meu muito obrigado. Não esquece do meu like, é muito importante pra mim, tá ok? Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!